Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje nós vamos reflexionar sobre o tema a gestação, a reencarnação, um olhar espírita. Isso é de fundamental importância, porque a gestação e a reencarnação são dois processos intimamente ligados e compreendê-los nos ajuda a compreender melhor o propósito da vida, os propósitos divinos. Mas é bom que a gente comece frisando que a reencarnação ela não é uma criação da doutrina espírita. A reencarnação, com outros nomes, ela é propagada em praticamente todas as doutrinas orientais. Desde a época de Jesus, os estudiosos afirmam que muitos povos acreditavam na reencarnação. E em A Gênese, Kardec anota: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Quando nós vamos fazer uma análise da reencarnação sobre os fundamentos da doutrina espírita, nós podemos observar que, filosoficamente falando, sem a reencarnação, praticamente nada que acontece entre o berço e o túmulo tem explicação lógica, tem uma justificativa. Espiritualmente falando, somente a reencarnação explicaria o paradoxo de Epicuro. O paradoxo de Epicuro diz que, se Deus é bom, não deve existir o mal. Sem a reencarnação, não tem explicação. Porque, se formos observar a nós outros, nós trataríamos os nossos filhos muito melhores do que Deus trata os seus. Então, a reencarnação é a única doutrina que explica com lógica a justiça divina. E se nós formos abordar cientificamente falando, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, assevera: a reencarnação é lei biológica de evolução. E no Livro dos Espíritos, eles respondem: Deus impõe aos espíritos a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, a reencarnação é uma lei, mas a sua aplicabilidade, ela não se dá sempre da mesma maneira. Porque da mesma forma que as desencarnações são diferentes, não acontece uma desencarnação igual à outra, as reencarnações também são totalmente diferentes. Porque, repito, elas possuem mecanismos semelhantes, mas cada uma se dá de uma maneira particular e única. E, igualmente, nenhuma reencarnação acontece ao acaso. Tudo dentro do processo da reencarnação começa muito antes da fecundação. Porque, quando acontece a fecundação, algo já tem que estar pronto, algo já precisa estar preparado. E todas as vezes que nós precisamos retornar à Terra, um grande planejamento sobre como será essa nova existência é feita já no plano espiritual. No livro Missionários da Luz, André Luiz anota: grande percentagem de reencarnação na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece o mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disto, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários.
Portanto, quando nós observamos o mecanismo da reencarnação e mergulhamos no estudo e no aprendizado dele, nós descobrimos que reencarnar não é nada simples. Para começar, a fila é muito grande. Quando Emmanuel afirmou para Chico, ainda na década de 1950, que no plano espiritual existia 3 vezes mais espíritos aguardando para reencarnar do que números de encarnados, nós podemos fazer uma pequena atualização e chegar à conclusão que hoje, no plano espiritual, seria mais ou menos 20 bilhões de espíritos aguardando para renascerem na Terra. Sem falar que, para que uma família seja organizada, planejada, todos os membros dessa família, eles têm que estar em condições ótimas, ou seja, prontos para voltar à Terra, de modo a, cronologicamente, estarem encarnados, para que em determinado tempo os filhos possam chegar. Isso não é simples. Muitas vezes, aqueles espíritos que estão envolvidos em alguma trama e que precisam da reencarnação para tentar resolver isso, uns estão no plano espiritual em condições que não permitem voltar em equilíbrio à Terra. Outros talvez estejam encarnados. Então, organizar isso não é nada muito simples. No livro Ação e Reação, por exemplo, Silas, que é um instrutor de uma instância ligada a Nosso Lar, confessa a André Luiz que há mais de 20 anos ele procurava pelo espírito que na reencarnação anterior havia sido a sua madrasta, e que ele, em uma trama arquitetada com muita maldade, havia de maneira indireta induzido ao seu pai a assassiná-la. Então, desencarnado, ele se deu conta do que ele havia feito, e ali começou um longo processo de reparação, ao ponto que o seu pai já tinha concedido a ideia de retornar juntamente com aquela que havia sido a mãe de Silas, para que ali pudesse receber Ayla, que era então a sua ex-madrasta. 20 anos. E André Luiz questionou, mas não tem como a espiritualidade maior saber onde que ela, Aida, melhor dizendo, aonde ela estaria? Sim, André. Eles podem muito bem encontrá-la, mas isso é um compromisso meu. Isso é algo que eu preciso resolver porque faz parte desta reparação. Então, existe também uma questão educativa na reencarnação. E, basicamente, as reencarnações, elas se dão de 2 maneiras, basicamente. Há o processo onde as instâncias, aquelas edificações que estão instaladas nas zonas inferiores ao orbe terrestre, onde lá habitam espíritos extremamente sofredores, imperfeitos, com cargas criminosas muito grandes. Existe ali pequenos departamentos de reencarnação, mas os espíritos construtores, podemos dizer, vão trabalhar em campo aberto, fazendo as reencarnações compulsórias, sem aquela estrutura que existe no segundo caso, que são as instituições. Sabemos que no plano espiritual nada diverge do que nós conhecemos aqui hoje. Da mesma maneira que aqui nós temos cidades, povoados, no plano espiritual é a mesma coisa. Porque, na verdade, o mundo material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E não seria nem um pouco amoroso da parte de Deus que nós vivêssemos várias décadas na Terra, acostumados com toda essa paisagem, todo esse tipo de vida, e depois desencarnássemos e fosse tudo totalmente diferente. Então sabemos que existem as cidades espirituais, as chamadas colônias espirituais,
E nessas cidades existem os departamentos especializados de reencarnação. Alexandre, em Missionários da Luz, diz André Luiz que lá naquela cidade existe o Ministério da Regeneração, onde ali tem o departamento da reencarnação. E leva André Luiz para conhecer e ele fica encantado com a organização e com a complexidade. Esses departamentos são lugares onde intricados e complexos processos de planejamento reencarnatório acontecem com muitas etapas. A primeira, por exemplo, seria a escolha dos futuros pais. Porque para que alguém possa renascer, e aqui nós vamos colocar uma condição dita normal de uma família constituída, porque sabemos dos órfãos, sabemos dos filhos abandonados, mas cada situação dessa daria para a gente fazer uma reflexão de 1 hora. Então vamos colocar aquela família ideal, com a presença do pai, da mãe e do ou dos filhos. Reunir esses pais é um processo bastante complexo. E esses pais são escolhidos, geralmente, em 2 situações. Espíritos afins, que já reencarnaram várias existências juntas e que possuem um amor entre eles, para que possam formar um núcleo coeso para receber aqueles espíritos extremamente comprometidos. E esses pais, naturalmente, eles são espíritos que possuem entre si e entre aqueles que formarão um núcleo familiar algum grau de comprometimento. Porque é através da reencarnação que Deus nos permite desfazer os grandes compromissos, as grandes encrencas, as grandes brigas. E essa reunião dos pais geralmente se dá durante o corpo físico, em diversas situações, mas a mais comum, eles são levados até determinados pontos, onde participam ali de uma reunião, de um colóquio, onde são apresentados a eles a necessidade da recepção do novo filho, só que nem sempre isso é aceito com alegria. Muitas vezes há repulsa, muitas vezes há as dificuldades. Nós vemos isso muito bem ilustrado em Missionários da Luz, quando o espírito que lá foi identificado por André Luiz como Segismundo, foi apresentado aos seus futuros pais, que na verdade eram aqueles que na reencarnação passada haviam participado de um triângulo amoroso onde Segismundo havia assassinado o marido da sua amante. Então, naturalmente, houve uma repulsa. Portanto, até essa escolha dos pais não é coisa muito simples. O segundo ponto é que pais, leia-se homens, mulheres, que levam uma vida irresponsavelmente falando em relação ao sexo, ou descomprometidos com a moral, muitas vezes são utilizados também para receber espíritos, entre eles aqueles espíritos que têm uma necessidade precípua de reencarnar, mas que não necessariamente irá compor um núcleo familiar. Um exemplo muito interessante que eu conheço é de Camilo Chaves, que foi muito conhecido principalmente em Minas e São Paulo, se não me engano foi um político. Ele havia conhecido o Chico e estava programando lançar um livro, chegou a escrever um livro, mas ele desencarnou antes do lançamento do livro. Conta Divaldo, então, que no plano espiritual, ele começou a se ver às voltas de uma angústia, ouvindo gritos, gemidos, e muito confuso com aquilo, Dr. Bezerra, então, o disse: esses, Camilo, são aqueles espíritos babilônicos que quando você, há mais de 3.000 anos, na reencarnação como Nabucodonosor, os levou a terríveis sofrimentos. Primeiro que você foi o criador do bidente, para cegá-los.
E eles estão hoje, depois de tanto tempo, imersos nesses vales de sofrimento. E ele, claro, assustou com aquilo. Que eu posso fazer? Você pode começar por encaminhá-los à reencarnação. Dr. Bezerra, então, começou a procurar entre aqueles chamados corações generosos para que pudessem receber aqueles espíritos. Foi até o Chico e foi até Divaldo. E disse: Divaldo, você pode receber aqui na mansão uns 10 ou 15 espíritos desses babilônios? Sim, mas como eles chegarão? Nós utilizaremos aqui em torno, leia-se no Pau da Lima, que é a favela de onde está, em onde está encravada a Mansão do Caminho, nós utilizaremos daqueles rapazes e moças inconsequentes no sexo, para que possam trazê-los à tona. E eles irão chegar até você. Então aqui narra o quanto isto também pode ser trazido à tona. Como também aqueles espíritos que têm muita necessidade de reencarnação, que geralmente passaram por suicídios muito violentos, e necessitam daquelas reencarnações rápidas de recuperação do perispírito, e que pessoas que desconhecem essa necessidade defendem, por exemplo, o aborto dos anencéfalos, aborto daqueles que trazem já identificados algum tipo de problemas congênitos e desconhecem que eles estão vindo justamente para se recuperar e que precisam daquela reencarnação. O próximo passo, então, é o estabelecimento do programa reencarnatório. Os espíritos construtores irão analisar quais são as deficiências, quais são as necessidades do espírito reencarnante. Quais são as suas imperfeições a serem trabalhadas? E que dentro de um planejamento reencarnatório aquilo possa contribuir, por exemplo, para a sua melhoria. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito cômoda, eu preciso combater o comodismo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que abusei do dinheiro, do poder, e eu preciso corrigir isso. Ou ainda, eu sou uma pessoa que preciso vencer a ira, a raiva. Então, posto essas imperfeições, e posto as necessidades de reconstrução familiares que eu fiz no passado, vai se fazendo um planejamento das futuras reencarnações. E ali é determinado a formação familiar, a região que aquele espírito reencarnante vai renascer, o gênero das provas, tudo é feito dentro desse planejamento reencarnatório. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 258, pergunta: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Aqui cai por terra aquela falácia que geralmente vem de adolescentes ou de jovens revoltados: eu não pedi para nascer. Sim. Você só não pediu para nascer como você pediu para passar por tudo isto que você está passando. E é bom que se diga que esse planejamento reencarnatório, ele não é algo parecido com um determinismo, e muito menos como uma imposição. São feitos pontos dentro de um programa. Porque o planejamento reencarnatório, ele não é uma linha de tempo reta, onde aqui você nasce, aqui você começa a estudar, aqui você entra na adolescência, aqui você namora, aqui você entra na universidade, aqui você se forma e assim por diante. Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos alterar isso a qualquer momento. O planejamento reencarnatório é como se fosse uma teia de aranha, que começa num pentágono, que tem várias ligações com o outro acima, que tem várias ligações, e assim vai compondo aquela teia cheia de nós, onde eu posso escolher um caminho até um nó, me desviar, voltar, fazer e ir, até chegar no ponto. É mais ou menos assim, porque eu tenho livre-arbítrio e, claro, eu posso alterar um planejamento reencarnatório. Vamos supor que eu reencarnei para ter 2 filhos.
E aos 25 anos eu iria encontrar a futura mãe dos meus filhos na universidade, ela com 20 anos. Mas por algum motivo, na festa de calouros, eu bebi, me empolguei, acabei ficando com uma garota e engravidei ela. E aí, por uma questão até de imposição social, à época eu fui obrigado, entre aspas, a me casar com ela. Portanto, eu já não vou encontrar aquela com quem eu iria ter a minha família. Foi uma opção minha e que desviou completamente o meu planejamento reencarnatório. E assim, nós passamos pela prévia escolha, que é a definição do tipo de reencarnação, se ela é compulsória, se ela é uma reencarnação livre, se ela é provacional, se ela é missionária, que tipo de reencarnação que vai ser? A determinação do sexo. E isso vai muito em relação à prova ou à expiação que eu tenho que passar e até a situação socioeconômica. Tudo isso é determinado dentro do planejamento reencarnatório. Assim, as características do novo corpo também são determinadas ali. André Luiz entra numa sala onde ele vê desenhos, modelos, mapas que, segundo ele, eram mapas genéticos, onde os espíritos construtores juntavam as características do pai, as características da mãe, os registros perispirituais e a natureza das provas para poder montar aquele quebra-cabeça genético, a fim de formatar o novo corpo. As anomalias, as deficiências, tudo é moldado naquele momento, porque, havendo mérito, algumas situações, mesmo de dificuldades ou de doenças, podem ser alteradas durante a vida. Hoje nós temos aí a ciência falando da epigenética, que é a condição de que meios internos ou que meios externos ou internos podem promover mudanças, jogando por chão a chamada ditadura genética. Por fim, a execução do plano. Depois disso tudo planejado, precisa começar a execução do plano. Essa execução do plano, ela inicia com, vamos chamar da aclimatação entre os membros que formarão futura família. Os pais levarão a sua vida normalmente, mas o espírito que vai reencarnar, ele é aproximado da família, geralmente até meses antes da fecundação, para que ele possa ir ali se socializando, se acostumando com aquela família, com a condição dos pais, com o estilo de vida. Em paralelo, vão acontecendo ainda aquelas reuniões no plano espiritual durante o sono, e a convivência, então, na intimidade da família, vai gerando essa condição, essa aclimatação psíquica, energética, do espírito que vai reencarnar. É como se um programador precisasse elaborar um aplicativo, um programa de computador. Ele então elabora o algoritmo, que é a programação reencarnatória, instala aquele algoritmo na máquina, no computador ou no celular, que seria a fecundação, e aquele programa, ele só vai funcionar se o algoritmo estiver perfeitamente resolvido. No entanto, para que esse planejamento reencarnatório tenha êxito, outra importante etapa precisa acontecer, que é a gestação. A gestação seria aquele programa rodando. O algoritmo, a programação. A gestação, o programa rodando. Mas o programa não roda se você não clicar nele, se você não apertar nele. E esse clicar é a fecundação. Porque a gestação, ela só se inicia quando o ovo fecundado se instala no útero. Se ele está fecundado, ele precisa ter sido fecundado. Então nós precisamos voltar alguns passos atrás para entender isto. Porque
Sem a fecundação, não existe a gestação. É por isto que a fecundação ela é um dos processos mais importantes para a chegada do Espírito. E que também não se dá ao acaso. Muita gente, inclusive eu, algumas décadas atrás, parava para pensar, milhões de espermatozoides são lançados no útero da mulher. E ali eles saem nadando aleatoriamente. Quimicamente, eles são atraídos para o óvulo. No entanto, alguém, leia-se esse alguém, o espermatozoide, para conseguir vencer a todos e chegar lá, ele deveria ser o mais rápido, o mais forte, o mais apto. E se ele fosse o mais rápido, o mais forte, o mais apto, ele iria gerar um corpo, digamos, perfeito, igualmente forte. Mas e aqueles que nascem com deficiências? E aqueles que nascem com problemas mentais? E aqueles que nascem com vários outros tipos de problemas congênitos ou doenças? Então, aquele espermatozoide não pode ter uma genética chamada perfeita? Pois muito bem. Depois a gente estuda e descobre que também não é por acaso que o espermatozoide correto fecunda o óvulo. Na fecundação, a seleção do espermatozoide mais apropriado para a formação daquele futuro corpo que já foi programado, inclusive dentro de um mapa genético nos departamentos de reencarnação, são escolhidos. E eles são escolhidos de duas formas. Eles são escolhidos através da intercessão dos espíritos construtores, durante o processo de fecundação, que não é imediato. É bom que se diga que aquele casal que leva uma vida íntima salutar, eles têm o respeito dos espíritos que vão trabalhar na gestação, na futura reencarnação. Eles não participam no momento do ato sexual. E o processo divino é tão perfeito que a fecundação ela se dá horas, em alguns casos até dias depois do ato sexual, para dar tempo do respeito àquele momento e da chegada para o trabalho do processo. E é assim que acontece, porque quando não tem a presença dos espíritos construtores, isso acontece também, existe a interferência psíquica do espírito reencarnante que vai influenciar para que aquele espermatozoide que traz a genética condizente com o projeto reencarnatório vá ganhar o que nós podemos chamar de corrida. O interessante é que até a própria ciência, até um tempo atrás, achava que isso era aleatório, ao acaso. Até que dois cientistas, um americano e um israelense, demonstraram que uma substância produzida pelo óvulo ou pelas células vizinhas ao óvulo atrai aquele espermatozoide que eles chamam de energeticamente compatível. Então não existe acaso. E na questão 344 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que momento a alma une-se ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga, e por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Entre aspas, aliás, abrindo parêntese. É por esse motivo que a doutrina espírita não coaduna com a ideia do aborto. Primeiro, por conta da grande complexidade que é a programação reencarnatória. É muito trabalho, é muito tempo, que muitas vezes envolvem dramas, dores, sofrimentos, e que não acontece por acaso. E segundo, é que a ligação do espírito ao novo corpo que será formado também faz parte, desde uma espera muito grande, lembra que a fila é gigante? Desde uma espera muito grande, há uma criação de expectativas, de planos,
de oportunidades, até um processo extremamente complexo. E que muitas vezes uma pessoa simplesmente vai lá e desliga como se apaga a luz de uma casa. Mas fechando parêntese, é nesse momento da fecundação, porque segundo a própria ciência e segundo a doutrina, a vida começa na fecundação. Kate Moore, que é considerado o papa da embriologia clínica, e todo mundo que estudou a área de saúde, que estudou embriologia, estudou no livro de Moore, ele fala no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que, em resumo, o ser humano começa na fecundação. Então, ciência e doutrina espírita coadunam da mesma ideia. E é nesse momento da fecundação que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias ao aprendizado. No entanto, ao contrário de que muitos imaginam, não é apenas a genética do pai e da mãe que vão dar os caracteres do futuro corpo. As necessidades do espírito reencarnante, aqueles compromissos, ou melhor dizendo, aquelas marcas perispirituais que ele traz, registrado em seu perispírito, por conta de atos, de atitudes, de comportamentos feitos no passado, irão também juntar a genética dos pais para determinar o próximo corpo. No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 29, Clarencio elucida: a hereditariedade, tal como é aceita no mundo, tem os seus limites. Filhos e pais guardam sempre afinidade magnética entre si. Assim, os pais fornecem determinados recursos ao reencarnante, mas esses recursos são condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, segundo as nossas boas ou más qualidades, para o destino enobrecido ou torturado a que fizemos jus, através das nossas conquistas ou débitos, que voltam à Terra conosco, emergindo de anteriores experiências. O que é que ele explica? Que nesse momento, a energia vital do espírito vai se ligando célula a célula a partir da multiplicação do zigoto, imprimindo ali as necessidades e direcionando para o desenvolvimento do feto. Se alguma coisa nesse intricado sistema falhar, geralmente acontece o aborto espontâneo. Mas continuando, feita a fecundação, depois de toda essa influência, o ovo vai caminhar pela trompa e ali vai promover a anidação, que é a sua instalação no útero materno. E aqui nós podemos dizer que é a segunda etapa fundamental da reencarnação. Pois é nesse momento que começa a gestação. A gestação ela é vista como um processo de preparação entre o ser reencarnante e a futura mãe. É o momento em que o espírito se aproxima daquele corpo que ele irá habitar. Interessante. E abrindo parênteses novamente. O que os espíritos responderam a Kardec é que o espírito é ligado no momento da fecundação, mas ele só se une ao corpo no momento do nascimento. Isso quer dizer que durante o processo da gestação, na medida que o corpinho vai se desenvolvendo, em paralelo no plano espiritual, aquele espírito reencarnante passa pelo mesmo processo ao contrário. Numa miniaturização do perispírito para poder, ao nascimento, habitar aquele novo corpo. E à medida que o embrião, então, se desenvolve,
esses laços vão sendo apertados. E aqui começa um processo que eu particularmente acho maravilhoso. Porque as alterações de humor, os desejos incoerentes da mãe grávida, os pensamentos, aqueles conflitos, eles podem ser gerados pela influência do espírito reencarnante. Porque ele age fluidicamente sobre a mãe. É como se fosse uma grande manifestação mediúnica, e que Clarencio elucida no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 30, onde ele explica: a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque, à maneira de um médium, estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Isso explica situações antagônicas que qualquer mulher vive durante uma gravidez. No extremo, aquele profundo estado de alegria, aquele profundo estado de felicidade plena. No outro extremo, situações como, por exemplo, a aversão repentina que algumas mulheres começam a sentir do parceiro. No primeiro caso, o espírito reencarnante é uma alma extremamente afim à alma da mãe. São amores antigos, são espíritos que têm profunda afinidade e que aquele contato íntimo gera uma alegria muito grande na mãe. No outro extremo, geralmente o espírito reencarnante é antagônico ao pai, ao futuro pai, o inimigo do passado, por exemplo, e ele acaba interferindo no humor da mãe, que passa a tomar aversão naquela situação do próprio pai. Portanto, nós sabemos que isso acontece por influência espiritual, por influência do espírito reencarnante, mas nem sempre é assim também. Porque nem todas as influências estão ligadas ao espírito reencarnante. Muitas também estão ligadas às mudanças metabólicas, às relações comuns à gestação, porque nós somos espíritos reencarnados. E enquanto nós estamos na matéria, naturalmente, nós sofremos interferência da própria matéria. O organismo materno, ele vai sofrendo modificações visando o preparo para o futuro corpo. Em estudos científicos não muito recentes, estudiosos já chegaram à conclusão que durante a reencarnação, o cérebro da mulher encolhe. Áreas ligadas à cognição e ao comportamento social perdem neurônios para poder liberar espaço para novas conexões, todas elas visando o período gestacional. E Clarencio continua elucidando: qualquer que seja a qualidade do espírito reencarnante, haverá sempre com a mãe correlações de causa, onde ambos lucrarão sempre no sentido evolutivo, quer os mecanismos se exteriorizem nas faixas do amor ou do ódio, com as suas mesmas variações. E assim então começa o desenvolvimento do corpinho, o desenvolvimento do novo organismo. O Livro dos Espíritos, na questão 351, Kardec pergunta: no intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? E os espíritos respondem: mais ou menos conforme a época, porque ainda não encarnado, mas apenas ligado, a partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento nesse intervalo. Seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo.
À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência. Como homem, logo que entra na vida, mas esta lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. É importante nós entendermos isto, porque a gestação é um período de extrema importância para aquele espírito reencarnante. E é um período de extrema responsabilidade dos pais, porque é uma via de mão dupla. Luiz Roberto Scull anota: uma gestação emocionalmente tranquila, as conversas serenas dos pais com o bebê, ainda que no ventre, a manutenção de uma vida saudável à gestante, como uma alimentação equilibrada e sem substâncias nocivas, bem como a presença amorosa do pai, proporcionando uma atmosfera harmônica do lar, são fatores de profunda importância para o desenvolvimento físico, mental e emocional do bebê, e, consequentemente, uma vida mais equilibrada e feliz ao ser que retorna à Terra com propósitos evolutivos. Para que a gente possa entender passo a passo essa situação intricada, vamos olhar mês a mês. Houve a fecundação, e no primeiro mês, a partir do momento que há a ligação do espírito ao embrião, o espírito entra no estado de perturbação. É como se ele fosse adormecendo para poder se desligar da sua atual personalidade. Como ele ainda está no começo daquela preparação do futuro corpo, ele se mantém com uma certa consciência do plano espiritual. Ele está próximo da mãe, mas ao mesmo tempo ele ainda tem as relações no plano espiritual. No segundo mês, ele ainda mantém a consciência e o espírito começa a procurar um contato mais próximo com a família. Ele procura os futuros pais geralmente em sonho, ele tenta se manifestar de alguma maneira, mas como ele está ali já sendo gestado no segundo mês, a sua espiritualidade está diretamente ligada à mãe. É aqui que começa a necessidade da paz interior da mãe. É aqui que começa a necessidade de um lar equilibrado, de um lar com a presença de preferência do pai, porque ali começa a grande influência do feto. Nós temos também, nesse período, interferências físicas e espirituais. A placenta, por exemplo, libera o hormônio, a gonatrofina, que causa enjoos na mãe. Dependendo da liberação desses hormônios, ela pode ter enjoos por algumas semanas ou pelo período todo. Mas também, se estiver um espírito antagônico à mãe, rejeitando a mãe, ele vai proporcionar essas condições de enjoo, porque essas interações entre os espíritos, entre o espírito reencarnante e a mãe, são interações que, repito, que acabam interferindo na ordem física. É nesse período que os pensamentos de receptividade da mãe influenciam também na formação da personalidade do futuro filho. Geralmente é o período onde as mães estão descobrindo estarem grávidas. E acontecem, sobremaneira, situações onde a mãe, se descobrindo grávida, rejeita a gravidez. Algumas pensam em aborto, outras pensam numa série de problemas, e o espírito que ainda se mantém com uma certa convivência, com uma certa consciência, ele passa a perceber aquilo. E essa condição pode gerar no futuro conflitos. No livro do meu pai, ele narra uma história que ele vivenciou, quando, conversando com uma adolescente, por várias vezes ela dizia: a mamãe não gosta de mim, a mamãe não me queria. E a mãe dela estranhava aquela situação, porque ela dizia que não, que desde que ela nasceu, ela foi coberta de amor e de atenção. E ele então vai conversando, até que num dado momento ela se recorda, através de um susto, que quando ela se percebeu grávida, ela pensou em abortar.
E ela só não pensou em abortar, ela procurou meios de abortar. E depois desistiu. Mas aquele sentimento, aquela vontade ficou gravada no inconsciente perispiritual do espírito reencarnante e que foi gerar aquele transtorno. Por isso que é importante, nesses períodos, um bom ambiente íntimo, principalmente da mãe. Porque, repito, a gestação nós podemos comparar como a maior manifestação mediúnica da vida de uma mulher. Porque são 9 meses de incorporação. No 3º mês, então, o espírito já tem consciência da sua ligação com o feto. Ele já começa a perder cada vez mais a consciência como espírito e começa a perceber cada vez mais a sua ligação com a futura mãe. Aquelas vivências do plano espiritual já vão se perdendo e ele vai se sentindo cada vez mais reencarnado. Portanto, nesse período, o espírito tem condições de captar os sentimentos da sua futura mãe, tem condições de captar a sua personalidade, tem condições de descobrir como a mãe será no futuro, principalmente nos tratos com ele. É o momento em que as mudanças no corpo da mulher, a ansiedade para a futura amamentação, vai gerando transtornos que acabam por interferir e causar medo no espírito, que no modo contrário, na via de mão dupla, se ele também for antagonista à mãe, poderá disparar sentimentos e emoções que de maneira bastante natural pode levar a mãe à depressão de gestação, que é bastante conhecida. No 4º mês, à medida que o embrião vai se estruturando, vão se intensificando as trocas fluídicas. Geralmente é nesse período que os países que têm a liberação do aborto se baseiam como limite do aborto. E é interessante a gente observar que é justamente no 4º mês que o espírito já perdeu toda a sua consciência como espírito e já se sente totalmente encarnado. É um período, por exemplo, que geralmente aquelas mães que levam uma vida chamada comum, que tomam aperitivo de vez em quando, que ainda bebem cerveja com os amigos, numa happy hour, num churrasco de fim de semana, começa a prejudicar a formação do novo corpinho. Porque o álcool passa facilmente pela placenta e intoxica o feto. E se ele for um espírito que traz em seu cabedal o alcoolismo, é ali que começa a disparar o gatilho de um futuro alcoolista. Porque nesse período, durante as formações todas do sistema que vai gerar os hormônios, a influência do comportamento da mãe pode disparar, por exemplo, uma produção maior ou menor da desidrogenase, que é a enzima que trabalha a metabolização do álcool e que vai interferir no comportamento do filho. No 5º mês, é o período onde já existe a completa ligação do espírito com o feto. É ali que ele começa a viver as particularidades intrauterinas. No 6º mês, é uma fase muito importante onde os pais necessitariam passar segurança através de uma boa convivência familiar, através da conversa com o bebê no ventre. Isso é tão interessante que os centros espíritas que têm condições trabalham com a gestação das gestantes, porque a evangelização do futuro bebê começa com ele ainda no ventre, porque é fundamental essa fase para a formação da personalidade do filho que vai enfrentar as adversidades futuras da vida. No 7º mês, embora o cérebro ainda não esteja totalmente formado, o espírito já toma consciência da sua atual reencarnação. Ele ouve a mãe, ele percebe o que está acontecendo, e aqui a biologia não tem resposta.
Por que que muitas vezes, numa regressão de memória, a criança fala que ouviu os pais falarem isto, que ouviu a mãe falar aquilo, mas no momento onde o sistema nervoso não estava formado, no momento onde o cérebro não estava formado, então como que ele poderia ouvir? Porque ele não estava ouvindo com os órgãos físicos, mas quem ouvia era o espírito ligado a ele. E finalmente, no 8º mês, o estado mental dos pais continua a exercer influência. Até o 9º mês, quando vem o nascimento. E como diz os espíritos a Kardec, é o momento que o espírito perdeu toda a consciência da sua condição de espírito e ele não assiste ao nascimento. Quando o bebê vem à luz, ali ocorre o acoplamento. A união definitiva que vai gerar um corpo, que vai gerar uma jornada reencarnatória, que só vai se completar aos 7 anos. E nesses períodos de primeira e segunda infância, muita coisa acontece, e que vale a pena focarmos em uma outra palestra, porque ele disse que a reencarnação só se completa aos 7 anos. Muitos espíritas, inclusive, questionaram como que a gente pode ver uma criança de 4, 5 anos correndo para lá, para cá, brincando, estudando, e dizer que a reencarnação dela não está completa. Essa dúvida pairou até mais ou menos a década de 1990, considerada a década do cérebro, quando a ciência começou a estudar profundamente o cérebro e descobriu que o cérebro tem 2 funcionamentos, o químico e o elétrico. E que o cérebro só está completo para começar a funcionar assim, justamente ali em torno dos 7, 8 anos. E era justamente isso que André Luiz quis dizer. Portanto, à medida que nós mergulhamos na compreensão da gestação e da reencarnação, nós percebemos que esses processos não são processos meramente biológicos. São processos que trazem a expressão de um plano divino, em que os espíritos, nós todos, temos a grande oportunidade da vida. A gestação, que é aquele período de preparação importante para a grande jornada da vida, precisa ser estudada. Nós precisamos aprender a proporcionar durante a gestação situações porque o futuro da família está engastado ali. E a visão espírita da reencarnação, ela nos convida a refletir sobre esses propósitos, porque são os propósitos da nossa vida. E mergulhar nisso faz com que nós possamos garantir para a nossa próxima existência uma situação melhor do que essa, por justa falta de conhecimento. Que nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Vamos todos, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Pai pela oportunidade do aprendizado, agradecendo ao Pai pela oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, essa que vem jogar luz sobre as nossas vidas, trazer as respostas, nos orientar a fim de sabermos como trilhar da melhor maneira as nossas existências, em busca do aperfeiçoamento que vai fatalmente nos levar à felicidade. Pedimos ao Mestre que possa abençoar igualmente os corações sofridos, necessitados, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Que os bons amigos espirituais possam cada vez mais nos fortalecer, nos dando coragem e nos orientando da melhor maneira. Dessa forma, jubilosos e agradecidos, louvamos a Deus, pelo nome do qual encerramos os trabalhos dessa noite. Que Ele nos abençoe de sempre, e que assim seja. Pessoal que vai tomar o passe, por favor, só formar a fila.